Beleza. Pessoal, bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de laboratório de programação aplicada. Hoje, com esse dia escuro, essa iluminação ruim aqui no meu computador, onde eu estou com o computador. Mas paciência, vamos lá. Bom, espero que todos estejam bem, né, gente? A gente passou uns 10 dias aí sem nos falarmos, devido àquela liberação da última aula de laboratório de introdução à robótica e devido também à semana de estudos autônomos, que foi semana passada. Espero que todos tenham visto que eu adicionei na semana passada a segunda atividade aí do terceiro bimestre, uma atividade bem simples, bem pequena, na verdade, tranquila de ser feito, que é o uso da função interrupção ali, que nós temos isso na robótica, né? Então, a programação aplicada cai bem aí no nosso caso. Bom, aula de hoje, tá? Eu vou dar início à última parte do que nós vemos aqui na disciplina sobre Arduino, em que eu falo sobre protocolos de comunicação. Então, eu vou utilizar a aula de hoje e a aula de quinta-feira para fechar com vocês agora no terceiro bimestre essa parte de Arduino, tá? Por quê? Porque isso tem tanto uma parte de hardware quanto uma parte de programação. E isso está impregnado na robótica. Porque todo sensor que você vai usar lá na robótica, você tem a opção de comprar esses sensores com algum protocolo de comunicação. Então você consegue simplificar o hardware seu principal e torna mais fácil, né, o seu uso ali em termos de manutenção, quando você escolhe a inclusão, o uso de sensores e componentes que já tenham, que sejam pré-processados. Então o próprio sensor ele já vem com um microcontrolador. Esse microcontrolador trata os dados do sensor e já te passa uma informação digital através de um protocolo de comunicação. Então hoje eu vou explicar o que é um protocolo de comunicação e vou entrar em uma das linguagens de protocolo de... Na verdade não é nenhuma linguagem, né? Nós vamos entrar em um dos protocolos de comunicação que o Arduino possui, tá? Além disso, então, bem nessa linha do que eu estava falando, nós falamos aí sobre protocolo de comunicação, primeiramente. Vou apresentar quais protocolos de comunicação há disponível no Arduino. Hoje eu falo especificamente sobre o protocolo I2C. E para um monte de gente que está em dúvida em relação aos trabalhos do quarto bimestre e ao curso do curso de robótica está acontecendo no sábado, então eu vou fazer os comentários gerais aí, dar opções para quem está com problema, para quem perdeu o prazo de inscrição, tá bom? Então eu falo sobre tudo isso ao final da aula de hoje. Então vamos dar início aí, né? Primeiramente, o que são protocolos de comunicação? Bom, sem pensar em máquina, gente, vamos pensar no seguinte. Protocolo de comunicação é estabelecer um critério de comunicação. Se a gente pensa isso, tá, em termos de pessoas, comunicação é o fato de interação entre uma pessoa e outra. Você pode fazer isso das mais diferentes formas. Você pode fazer isso por gestos, você pode fazer isso por palavras, você pode fazer isso por escrita, você pode fazer por desenho, do jeito que você quiser. Há várias formas de eu, Lucas, professor, me comunicar com vocês ou vocês, alunos, comunicarem entre si, um conseguir conversar com o outro, tá? Na verdade, o que a gente faz aqui é usar vários recursos da comunicação. Então, o que se espera numa comunicação? Em que você tem um agente ativo que envia a mensagem e você tem um outro agente que ele é
passivo, que vai receber a mensagem. Basicamente é isso que nós temos. Numa analogia muito simples da gente fazer em pensar entre homem e máquina, a gente tem, para dar assim, uma pequena diferença entre protocolo de comunicação, é como se eu mudasse o idioma a qual eu estou falando. Estou falando com vocês em português. Então todo mundo aqui está sintonizado e esperando que eu vá falar em português. Mas eu também posso falar em inglês. Então, quando eu saio do português e venho para o inglês, eu estou mudando a forma de me expressar verbalmente. Eu estou mudando a linguagem a qual eu estou me comunicando com vocês. E nós podemos fazer, então, uma analogia de protocolo, tá? Mas do ponto de vista nessa relação homem-máquina. Tá? Entre essa relação homem e máquina. Então, se a gente pensa eu com vocês, eu posso comunicar em português, eu posso me comunicar em inglês, eu posso me comunicar em francês. 3 exemplos aqui, ou qualquer outra língua. Ok? Para a máquina é a mesma coisa. A gente precisa estabelecer uma linguagem em que uma máquina consegue reconhecer outra máquina. E as duas têm que estabelecer um link, uma linguagem de comunicação entre esses dois equipamentos. Pode ser 2 computadores, pode ser um computador com um sensor, pode ser um computador com uma máquina a qual você tem que controlar. Então, há várias coisas para se comunicar. Eu só tenho que lembrar, quando eu estou falando de protocolo de comunicação, eu quero que equipamentos, que dispositivos tenham a capacidade de enviar informações, enviar dados, enviar ações. Do mesmo lado, quem está recebendo, ele tem que saber interpretar toda essa informação e executar ou informar o que está sendo solicitado. Para isso, existem os protocolos de comunicação. Então, são códigos, tá? Que aí a gente vai ter cadeias e cadeias de bits, vetores enormes de bits 0 e 1, em que ele tem um cabeçalho, ele tem a mensagem e ele tem, então, vamos dizer assim, um rodapé, um cabeçalho final, que é para que você informe lá para o outro sujeito, certificar se ele não perdeu nenhum bit nesse meio do caminho. Então é basicamente assim que funciona um protocolo. Uma vez que o protocolo está estabelecido, uma máquina consegue entender o que a outra está dizendo. Então, se você pensar em protocolo, é a linguagem de comunicação, é a forma que existe para que uma máquina converse com a outra. Não só converse, lembre que a conversa ela tem 2 momentos. Ela tem um momento da fala e ela tem um momento de audição, em que você ouve a mensagem que está sendo enviada. Para a máquina é a mesma coisa. Você tem um momento de enviar, você tem um momento de ouvir. Então segue o mesmo padrão, né, do que nós seres humanos para nos comunicar aqui verbalmente. A ideia é a mesma. A diferença é que eu vou fazer isso usando vetores de 0 e 1, que são os bits que nós já vimos lá no início da disciplina. Ok? Então, os protocolos de comunicação, o que eles determinam? O que são os protocolos? Fazendo uma comparação português e inglês. Eu tenho protocolo A, eu tenho protocolo B. Esse protocolo, ele pode ser enviado. Então, eu preciso ter um transmissor, eu preciso ter um receptor. Eu preciso que esses 2 agentes, transmissor e receptor, estejam sintonizados e preparados para conversar na mesma linguagem. Não tem como, tá? Não tem como eu querer fazer gente conversar de forma diferente. Pessoal, só um minuto.
Eu tô dando aula, dá pra fazer silêncio e parar de brigar? Então, como eu estava dizendo, eles têm que estar preparados. Não dá para eu pegar uma pessoa que não sabe inglês e eu querer conversar com ela em inglês. Não há comunicação entre as duas, pensando só na forma verbal, pensando só na fala. Então, se não existe expressão, se não existe nada, eu colocar um áudio de inglês para uma pessoa que não sabe o que é inglês, ela não vai entender. Então, eu preciso. Qual é o meio de comunicação? Eu posso fazer isso por cabo, eu posso fazer isso por Wi-Fi, eu posso fazer isso por... basicamente vai ser esses dois meios que nós temos aí, né? Com fio e sem fio, com cabo ou sem cabo. Se for sem cabo, nós estamos fazendo uma comunicação aí Wi-Fi, ou por Bluetooth, ou por radiofrequência, ou eu estou fazendo tem um protocolo de comunicação estruturado, que é por cabeamento. Então, depende de como eu vou conversar, qual é o meio que eu estou usando, com cabeamento ou sem cabeamento, eu tenho um protocolo definido, tá? Então, basicamente, protocolo de comunicação, né, são códigos criados para que uma máquina consiga conversar e realizar uma série. Uma máquina aqui pensando em computador, pensando na parte de lógica, onde eu consigo programar, tá? Então, o protocolo ele é nada mais, nada menos que um conjunto de regras que as máquinas devem seguir para que ocorra essa interpretação de informações. Vocês já viram, tenho certeza absoluta, que um monte desses protocolos aqui vocês já viram. Então, você tem redes de computadores, protocolos para redes de computadores, protocolos para rede industrial de computadores. Então, com certeza vocês já viram lá esse protocolo no computador pessoal de vocês. TCP/IP, HTTP, que é usado para navegar na internet, DHCP, que é um protocolo de configuração entre o computador e o seu roteador, por exemplo. O POP3, que ele é um protocolo entre o modem que você recebe internet e a operadora que está te distribuindo esse sinal. Então você usa esse POP3 aí, né? E você tem esse também aqui o SSH, que é uma outra forma que você tem de acesso remoto a uma máquina. Então, se você tem estabelecido uma rede ali, um protocolo de comunicação entre dois computadores SSH, você tem um computador A e você acessa o hardware, tá? Então você acessa HD, você executa programa, você faz tudo no computador a partir de um computador B. Então você não precisa estar no local para ter esse acesso SSH, para estar usando uma máquina. Se a máquina está ligada, você tem esse canal aberto, você consegue usar essa máquina mesmo estando distante dela, tá? Isso a gente usa muito quando a gente está fazendo programação embarcada. Bom, rede industrial de computadores. Então você tem o cabeamento, né? Que é o Ethernet IP. Cada máquina tem um ID padrão, né? Um IP padrão, que é um endereço, e faz essa comunicação usando o cabo Ethernet, que é esse cabo azul que a gente vê aí no nosso próprio modem de casa. A gente chega com esse cabo Ethernet. Aí temos alguns outros protocolos que já não vão ser comuns para vocês, como é esse protocolo CAN-Open, o Modbus. Esse Modbus ele é super famoso para comunicação de PLC na indústria. Então, se a máquina tem PLC, você cria essa rede de PLC e normalmente faz grande uso, né? Cria-se uma estrutura de comunicação usando esse cartão, na verdade, essa estrutura, esse protocolo Modbus. Nós temos também o protocolo I2C, o Control, faltou um L que é o ControlNet, e o SPI. Mas tem mais um monte de coisa que eu não coloquei. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Toda vez que a gente vai falar agora de máquina, tá? Lembra que a gente tem dois agentes. Tem quem fala
e tem quem ouve. No nosso caso aqui de rede de máquina, de computador, o que nós temos? Dois conceitos que são importantes: mestre e escravo. O mestre é quem vai processar as informações. O mestre é quem vai dar ações. Então, você tem um mestre que é o seu computador principal e você tem a esse mestre conectado vários escravos, vários slaves, tá? O mestre, ele é o cara poliglota, ele é o cara que consegue falar. Então, um único computador ele pode utilizar diferentes protocolos de comunicação. Então, você pode ter um Arduino, que vai ser, no nosso caso, o mestre, o master, e esse Arduino tem diversos dispositivos conectados a ele, usando mais de um protocolo. Tá? Você pode usar um protocolo só, mas você pode utilizar mais. Ele consegue gerenciar isso. E o Arduino é quem manda ligar motor, é quem pede sinal de sensor. É basicamente isso que ele vai fazer. E quem executa essas ações? Os slaves. Quem é slave? É o motor que vai ser atuado, é o sensor que está fazendo uma leitura lá de temperatura, por exemplo, está fazendo uma leitura de um acelerômetro, sei lá, que sensor que você tem lá, mas não interessa. Então você tem um master, que é o principal, quem pensa, quem vai tratar essa informação que você está pedindo, ou é quem é que vai dar comando, e você tem os slaves, que são quem irão executar as atividades, tá? Essa comunicação pode acontecer de duas formas. Ela pode ser simplesmente uma ordem, eu mando, você faz, ou eu, mestre, posso ser bonzinho e falar assim, olha, eu quero te ouvir. Então, de você eu quero só ouvir. Ou de você eu quero ouvir e que você faça. Então, a gente pode ter tanto um caminho de ida para a ordem, então sai do master e chega no slave, e ele só executa, ou você pode abrir a porta para o slave te responder. Então você consegue ouvir o seu sensor. No caso de um sensor, você quer ouvir o que aquele sensor está mandando de dado para você. Você vai lá pedir, olha, qual é a temperatura? Você está perguntando qual é a temperatura. Ele vai ter que te responder. A temperatura agora aqui é de 30 graus. Então você precisa pegar, você precisa ouvir o slave. Então, ele é o que a gente chama aqui de comunicação bidirecional, porque você pode mandar instrução, mas pode receber. Ou ela pode ser somente unidirecional, né? Só tem uma direção. Você pode mandar fazer, ou você pode simplesmente não tem como fazer isso, né? Você só pode mandar escrever. Você falar que você vai ouvir, para você mandar ouvir, você tem que pedir para ele, quero te ouvir agora. Se você não acionar ele não te manda, tá? Bom, então esse é o esquema. O que nós temos? Pensando que o nosso master aqui agora é o Arduino Uno, que é quem nós estamos trabalhando desde o início do curso, o que o Arduino Uno tem? O que ele sabe falar? Ele sabe usar esse protocolo, o ART, tá? Que é uma comunicação serial de duplo sentido, então ela é bidirecional, então por isso que full duplex, tá? Ela vai e volta. É basicamente o TX e RX. Você manda, alguém recebe, do mesmo modo ele te manda, você recebe. Pronto. Só que aí ele usa essa parte do CI lá, que é o ART. O que muda? A taxa com que você consegue comunicar, qual que é a velocidade de fala. É basicamente isso, um dos fatores que vai mudar. Outro fator que muda é a quantidade de cabos. Eu preciso de um cabo, eu preciso de 2, eu preciso de 4 cabos, eu preciso de 8 cabos para fazer a comunicação. Uma pergunta. Alguém já viu esses computadores mais antigos, que vem com aquelas portas paralelas, que é um conector ali com grandão assim mesmo, deve ter uns 8 centímetros de largura, que você vem e engata ele ali nos 30 pinos mais ou menos? Alguém chegou, tem ou teve um computador desse em casa? Bem antigaço mesmo. Pois é. Então ali, o que está mudando? O Pedro aí conhece, ó. O que está mudando nesse dispositivo? O número de cabos.
Você pega uma porta paralela, que é o que a gente tem nesses computadores mais antigos, uma porta paralela ela gasta 8 cabos. Por que ela gasta 8 cabos para enviar o dado? É um cabo para cada bit. O byte não tem 8 bits, então você usa um cabo elétrico para cada bit que você vai enviar. Então por isso que o nome dela está aí, porta paralela. É um protocolo de comunicação que você gasta 8 cabos. Aí você pega o I2C, você pega o ART, eles gastam um cabo só. Ou gastam 2 cabos, tá? Então aqui, ó, o número de fios, ó. Então a UART ela gasta 2 fios, um wire que ele gasta um cabo só. Mas de um modo geral, tudo hoje que é serial, a gente gasta 2 cabos. Então a gente tem a UART, a gente tem a SPI, a gente tem o protocolo I2C, o RS232, um wire e o USB. Então o Arduino ele consegue gerenciar ao mesmo tempo todos esses protocolos de comunicação. Todos, tá? Então ele manda, ele consegue ouvir. Então é um cara que consegue se comunicar. Se fosse uma pessoa, ele conversa em português, ele conversa em inglês, ele conversa em espanhol, em francês, japonês, alemão e consegue numa sala cheia de gente comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, sem errar. Então o Arduino é esse cara poliglota ali que fala com um, com dois. Lembrando que o protocolo é só a linguagem. Você pode falar com uma pessoa ou você pode falar com mais pessoas. Então veja aqui, ó, o ART, tá? Por exemplo, ele só consegue conversar com um dispositivo usando o protocolo ART. O SPI, ele vai, se eu não me engano, ele consegue falar com 2. Tá? Aqui ele está falando o máximo de dispositivos. Ele tem uma limitação, sim. Essa tabela aqui ela está incompleta. Ele tem 2 canais lá para SPI, então ele consegue conversar com 2 dispositivos. O I2C, se ele está falando na linguagem 2C, ele pode falar com 127 equipamentos diferentes ou até 1024 equipamentos diferentes. Então ele sabe por nome, lógico que aqui não é nome, é endereço. Ele tem um endereço desses 1024 equipamentos. Então ele fala assim, olha, para o sujeito aqui número 54, eu quero que você faça isso. Para o sujeito número 155, eu quero que você faça aquilo. Ou me envia isso. Ele sabe pelo endereço. Então ele tem 1024 endereços e ele tem acesso individual a cada um desses endereços. Ele consegue estabelecer comunicação com qualquer um desses endereços. O RS232, tá? Ele é a comunicação aqui a um dispositivo. O wire, né? Ele pode comunicar até com 2 elevado a 56, ou seja, dispositivo pra caramba que pode ser utilizado nesse wire. E no USB, tá? Ele só tem uma porta USB, mas você pode expandir essa porta USB usando um hubzinho ali. Você vai aumentando o número de dispositivos, podendo chegar até 127 dispositivos, tá? Então é gente pra caramba que ele consegue falar ao mesmo tempo e ele consegue gerenciar. Bom, na aula de hoje, dentre todos esses protocolos que ele pode falar, a gente vai tratar 2 exemplos. Um exemplo aqui de comunicação é o protocolo I2C, tá? O que o protocolo I2C traz? 2 características. Primeira característica, dos 4 cabos elétricos, dos 4 fios que ele utiliza, 2 são para alimentação. Então é a sua tensão positiva, o outro a sua tensão negativa ou GND aqui no nosso caso. Então seria no caso do Arduino Uno, o VCC é o 5 volts e o negativo que nós temos lá é o GND, que é o 0, tá? Então pronto. Então 5 volts e GND é a alimentação. Eu gasto 4 cabos. Outros 2 cabos são para quê? O SDA, que é o cabo a qual você irá enviar dados, e o SCL, que é o cabo em que você cria o sincronismo da comunicação. Ele é o cabo de clock. Então é ele que leva um trem de pulso, marcando o início e final de cada bit. Então,
O SCL é um clock, ele é nada mais, nada menos que uma onda quadrada, igual a do PWM, só que com o mesmo tempo on, o mesmo tempo off ali no período, né? Então é 50% de PWM. E na frequência de comunicação do protocolo ali, que aí você tem I2C de baixa velocidade, de alta velocidade, que é na faixa de 100 e 400 kHz, se eu não me engano, essa taxa do SCL. Bom, então eu tenho um reloginho que marca para mim, cria o sincronismo da conversa, e eu tenho o cabo que manda para mim a informação em si. Então é aquele trem de bytes, de bits que eu falei, né? Em que vai a informação em si. Nesse barramento, tá? Tem uma característica muito importante a ser observada, que são esses dois resistores aqui. Que resistores são esses daí? Quem bate o olho e fala para mim que resistor é aquele ali? Aquele resistor que aparece aqui no diagrama, ó, de 1K5 ou 1500 ohms. O que esses resistores aqui são? São resistores de quê? Exatamente, Pedro. Esses resistores aqui são resistores de pull-up, tá? Exatamente isso. São resistores que impõem no meu barramento, quando não vem nada, ele impõe para mim a tensão do meu microcontrolador. Então ele vai impor para todos esses elementos de pendurados aqui, ele impõe para mim, no caso do Arduino Uno, 5 volts. Então eu tenho um resistor de pull-up ali, tá? É a única característica em termos de hardware que eu preciso adotar. Preciso ter um cuidado, tá? Isso aqui é manha mesmo, prática, que vocês ainda não têm. Normalmente quando você vai lá e compra, por exemplo, você vai lá e compra um LCD, que você tem o LCD aqui, né, que é o displayzinho. Você compra um display, hoje o display ele já vem com essa comunicação I2C. Normalmente no LCD ele já vem com esses resistores pull-up. Para quê? Para que você não tenha que colocar isso no seu protoboard. Então o próprio LCD já traz na placa dele esses resistores aqui pull-up, ok? Então tem que ter um certo cuidado com isso. Você pega o Arduino, ele normalmente tem esses resistores pull-up. Você pega um Raspberry, que é outro tipo de microcontrolador, ele tem os pull-up internos dele. Então ele já tem uma preparação interna para a comunicação I2C. Então quando você fala assim, olha, o pino 1 e o pino 2, que são os pinos de comunicação I2C, por exemplo, eles estão configurados agora como para comunicação I2C, dependendo do dispositivo, já há o curto, né, internamente, para fechar e ligar esses resistores internos de pull-up, tá? O Raspberry lhe dá essa opção. O Arduino eu acho que não. Então, o que a gente tem? Em um único barramento, que é positivo, negativo, dados e clock. Eu vou de pendurar todo mundo e fazer a conexão. Então eu tenho nesse barramento o meu mestre e tenho meus N escravos. Para esse caso aqui eu tenho 3 escravos. Eu tenho um conversor digital analógico, eu tenho um conversor analógico digital, eu tenho um Arduino que está sendo comandado pelo Raspberry aqui, que o Raspberry ele é o mestre, e esse Arduino está mandando escrever aqui no LCD, que é quem está conectado. O LCD está conectado ao Arduino e o Arduino está conectado ao barramento. Então eu envio informação para o Arduino e mando o Arduino escrever no display, tá? Então eu posso fazer tanto a leitura aqui, né, usando um conversor analógico digital, eu posso fazer a leitura e mandar que o Arduino escreva no LCD o valor analógico que eu fiz a leitura aqui. Tá? Seja qual for o sensor que você está utilizando, você pode fazer esse caminho e imprimir essa informação no Arduino aqui. Então é isso que nós queremos fazer no I2C. O que eu preciso ficar atento aqui para o Arduino? O Arduino Uno, quais são os pinos? Tá? Não é qualquer pino que faz comunicação. Ele tem pinos específicos. No caso do Arduino Uno, o pino de envios de dada é o pino A4.
Para o pino de clock, o SCL é o pino A5. Então veja, ele está usando aqueles pinos analógicos, o analógico 4, o analógico 5, para fazer a comunicação I2C, tá? Então eu só preciso conectar esses dois cabinhos, um de dados, outro de clock. E temos aqui então a biblioteca wire.h. Quando eu faço a inclusão, include wire.h, o Arduino já entende que você vai estar utilizando algum protocolo de comunicação. No nosso caso aqui, o protocolo I2C. Ok? Bom, tem um exemplo aqui. Vou abrir esse exemplo aqui e ver se vai dar tudo certo. Chegou aí para vocês? Foi, chegou sim. Então, beleza. Então, aqui agora eu mudei, tá? Estou usando qual exemplo? O exemplo que está lá no site do Arduino. O que nós temos aqui? Eu tenho esse potenciômetro digital. Esse CI, o AD5171, ele é um potenciômetro digital. Então, você envia para ele uma informação e ele muda o valor de resistência de acordo com a informação que ele está recebendo, tá? É isso que nós estamos fazendo. E ele é um CI que possui a comunicação I2C. Então, ele tem esse canal de comunicação. Ele entende I2C, vamos dizer assim. Bom, aí aqui vem toda a prática, o que ele está usando, o que ele não está usando. E nós vamos, então, né, fazer essa montagem aqui. Qual que é essa montagem? É o esquemático. Vamos para o esquemático que é mais fácil da gente ver. Nos pinos A4 e A5, que são os pinos de comunicação, veja que eu tenho saindo dos 5 volts os dois resistores aqui de PUAP, que são ele no caso aqui usou o resistor no valor de 4K7, ou seja, 4.700 ohms. Tá ligando o pino A4, tá conectando o pino A5 aos 5 volts do Arduino, tá? Então eu coloquei no meu barramento os resistores de PUAP. Veja que o pino de dados do AD5171, que é o nosso potenciômetro digital, o SDA está conectado ao barramento SDA do Arduino, que no nosso caso aqui é o pino A4. E o SCL, que é o clock do potenciômetro digital, ele está conectado ao pino A5, que também é o clock do Arduino. Então é a única coisa que eu tive que respeitar. E o que você está fazendo aqui? Qual que é a ideia? Né? Aí você fez, o restante aqui é a alimentação, tá? O restante aqui é a alimentação do CI, ó. Chegou nele 5 volts. Aqui é a sua saída do CI. Chegou 5 volts no pino 2, chegou 5 volts no pino A. O pino B e o pino 7 e 6 estão conectados ao GND, assim como o 3. Então ele só tem o pino 1 aqui, que é a saída, aqui onde está esse W. O que você está fazendo ali? Você está mudando o seu divisor de tensão de forma digital. Ele não tem aquele pininho para você torcer e fazer a variação de tensão. Você envia um dado digital, ele interpreta esse dado digital e lá dentro ele faz essa regulagem das resistências ali no divisor de tensão de potenciômetro. Então, você mudando como é que fala? Mudando a resistência interna, você muda o brilho do LED que está aqui. É essa a ideia. É isso que ele quer fazer. Então, você envia um dado aqui para o Arduino processa, envia esse dado, né, na verdade, para o potenciômetro digital. O potenciômetro digital processa isso, regula o potenciômetro e você controla aqui qual a corrente elétrica, né, que está passando pelo LED. Então você controla aqui o brilho do LED sem usar um PWM, não é nosso caso aqui, né, usando um divisor de tensão, usando aí um potenciômetro digital, ok? Então essa é a ideia. Qual é o código? O código, gente, ele é super simples. Super simples. O
que ele faz? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Melhorou aí um pouquinho? Que é o máximo que eu posso ir. Deu certo? Dá para ver? Então, beleza. Então, olha. Biblioteca que eu tive que importar. Biblioteca wire.h. Setup. O único setup que eu tenho que fazer é abrir o wire begin. Quando eu seto esse comando, eu estou informando para a CPU do Arduino, que é a parte de processamento, que haverá, né, o Arduino vai trabalhar com comunicação I2C. Então, quando eu falo wire begin, eu tenho um protocolo de comunicação sendo estabelecido. No nosso caso aqui, eu estou informando para ele que nós vamos ter comunicação I2C. Então, é isso que eu faço para o CPU quando eu inicio aqui a linha 19 com o wire begin. Bom, respondendo sua pergunta aqui no chat, Pedro, esse I2C consegue isolar? Sim, eu consigo isolar. Vou mostrar esse circuito na quinta-feira, tá? Você tem um circuito para fazer isolamento elétrico aqui, dispositivos com tensões diferentes. Existe um circuito para fazer esse isolamento. Não. Em relação ao potenciômetro, não. Porque esse potenciômetro é digital, então ele não vai te dar esse erro. Tá? Você não precisa fazer esse isolamento aqui do potenciômetro digital, não. Porque se a gente volta no circuito, ele está sendo alimentado pelos mesmos 5 volts do Arduino e pelo mesmo GND do Arduino. Então ele está na mesma fonte. Se alguma coisa der errado, vai queimar o Arduino, vai queimar esse potenciômetro digital. Ok? Mesmo se ele fosse analógico. Para o potenciômetro, você também não iria ter isolamento aqui elétrico dele. Ok? Bom, vamos voltar para o código aqui para a gente poder finalizar a aula. Então ele cria um byte, que é o valor a qual você vai passar de resistência, e dá início então à transmissão. O que você tem que informar? Qual é o endereço do seu CI, tá? O CI, esse CI ali, o AD 5171, normalmente o datasheet te informa qual é o endereço que esse CI vem. No caso desse CI, o endereço dele é o endereço 44, ok? Então, o endereço 44 é o endereço do potenciômetro digital. Então, você fala, olha, vou transmitir para o componente que está no endereço 44. Pronto, você já especificou qual é o dispositivo que você vai enviar dados. Então, se você tem vários dispositivos no barramento, você tem vários slaves, você tem que falar para quem? Estou aqui na turma, no Teams, olhando para todo mundo. O que eu falo? Pedro, João Otávio, Caio. Eu tenho que identificar com quem eu vou falar. Para que ele saiba, primeiramente, me ouvir e me responder. Se eu falar de forma geral aqui, eu vou ficar esperando a resposta de quem? Até que alguém da turma me responda. No caso de máquina, não. Eu tenho que falar com quem eu estou falando. Então, a primeira coisa é passar o endereço. Então, eu já passei o endereço aqui, 44. Bom, na sequência, eu começo a fazer o protocolo de comunicação. Primeiro, eu mando escrever esse byte 0x00. Não estou enviando nada. Estou abrindo a minha comunicação, tá? Então, aqui eu estou enviando, avisando para ele. Envie informação. No segundo, write, eu envio o valor que eu quero de resistência. Nesse caso aqui, ele pode receber bytes entre 0 e 64. Cada valor desse está associado a uma resistência diferente do potenciômetro. E, do mesmo modo, eu tenho que encerrar ali a minha transmissão. Então, eu comecei a abrir o canal de comunicação, enviei o dado, fecho o canal de comunicação, que é o Wire End Transmission. Então, eu abro, envio o dado, fecho o canal de comunicação. Foi o que eu fiz aqui na linha 28, na linha 29, na linha 30. A parte de baixo aqui é só uma incrementação do byte que eu estou fazendo. O que vai acontecer? Ele vai percorrer de 0 a 64 e eu vou ver
o brilho do LED aqui aumentando a cada 500 milissegundos, até ele percorrer todo o looping principal. Então isso aqui é só a interação para eu ir alterando automaticamente o valor dessa minha variável aqui, val, que é o valor que eu estou transmitindo. Ok? Alguma dúvida aqui no exemplo ou está tranquilo? Tá claro como que funciona esse procedimento de comunicação entre dispositivos? Tudo tranquilo, gente? Beleza, então. Ótimo. Vou fechar o exemplo aqui para voltar para os slides. Então, passamos no exemplo. Encerro, então, o conteúdo de hoje, tá? Que é sobre o protocolo de comunicação I2C. Quinta-feira eu vou falar sobre o protocolo de comunicação SPI, que é outra opção boa para a gente poder utilizar no Arduino. Bom, comentários gerais para a gente poder encerrar a aula, que eu estou no limite do meu horário. Primeira coisa, quarto bimestre, tá? Que é onde que a gente está tendo problemas aí com disciplinas, com trabalho, né? Bom, são 2 trabalhos, tá? Eu vou dar 2 opções aqui. A minha intenção era fazer uma coisa só, mas visto que tem gente que não tem, tem outros compromissos e não vai conseguir fazer o curso, o que a gente tem? Você tem 2 opções, tá? Para ser avaliado no quarto bimestre. Você e o seu grupo resolvem da melhor forma possível. Escolham, tá? O poder é de vocês de escolher. O interessante é que vocês façam o curso de robótica. Opa, pera lá. Façam o curso de robótica e participem da competição. Quem escolher fazer o curso de robótica, me apresentar o certificado, vai ter os 15 pontos. Quem participar da competição, de inscrever e participar, já tem pelo menos a média. Eu vou estabelecer os critérios aqui à medida que você avança, para você ter uma pontuação superior a 60%, tá? Bom, essa é a primeira opção, é a opção a qual eu gostaria que vocês trabalhassem, tá? De uma forma geral, a grande parte da turma. Contudo, tem gente que não pode, pelo motivo já de ter outro compromisso ao sábado. Tem gente que perdeu o período de inscrição para o curso e não vai fazer o curso porque já passou da hora, comeu barriga aí e não fez a inscrição. Qual que é a opção para quem não pode fazer o curso ao sábado, para quem não quer fazer o curso ao sábado, para quem perdeu a inscrição? Vou dar 2 exercícios, tá? Substitutivos. Quais são esses exercícios? O exercício de programação de um vídeo de simulação de movimento de robô em Python, que nós começamos a ver a linguagem de programação Python. Na próxima terça-feira eu já faço a introdução aqui em Python. Então, quarto bimestre a gente muda a linguagem de programação. Vamos aprender a programar em Python. E esse é um exercício. Então, você vai fazer um vídeo para mim, usando linguagem Python, simulando um robô. E o outro é a programação, desenvolvimento e programação de um hardware para um robô móvel. Quando eu falo desenvolvimento do hardware, é usar o KiCad, inclusive, para fazer a placa a qual você vai colocar em cima desse robô. Uma vez que você tem o hardware, você tem o PCB desenvolvido, você vai fazer a programação desse cara ali para que tudo que eu solicitar lá seja executado. Então, são 2 opções. Mais tranquilo. Quem está inscrito no curso, continue no curso, participe da competição. Quem por algum motivo não vai poder ir, vai ter que fazer o exercício de programação, vai ter que fazer esse desenvolvimento e programação do hardware do robô, tá? Não tem outra opção. Sim, quem tá falando? Ian. É o Ian. Sim. Eu queria perguntar se a colocação, né, o resultado da competição de robótica vai afetar nos 15 pontos. Quem participa, Ian, já parte com 60% dos 15 pontos. Aí eu vou fazer uma tabela à medida que você avance para você chegar nos 15 pontos. Lógico que eu não quero que você chegue à final para ganhar 15 pontos. Mas você vai ter que avançar pelo menos 1 ou 2 etapas na competição para ganhar os 15 pontos. Sim? Entendi.
Obrigado. Então é isso, eu vou estabelecer essa tabelinha para que vocês saibam disso. Eu apresento isso quinta-feira. Então você fez inscrição, participou pelo menos de uma rodada, você já tem 9 pontos garantidos. Indo bem ou indo mal na competição, você já tem 9 pontos garantidos. Se você compete e ganha, avança para a próxima fase, né? Avançou uma fase, sua nota já vai subir. E a minha ideia é, avançou mais uma, você já tem os 15 pontos. Então, se você passa em 2 etapas, você tem os 15 pontos. Certo? Pelo menos é o que eu tenho aqui inicialmente. Em mente. Tranquilo aí, o pessoal que tava com problema aí para assistir, eu acho que era Sara, João, tinha mais gente lá com problema que não tava podendo fazer aula ao sábado. Essa turma aí tá tranquilo? Leonardo, que também eu acho que perdeu aí a inscrição, teve um bocado de gente aí que comeu barriga. Então essas são as opções que vocês têm. Participar do curso de robótica, participar da competição, ou entrar nesses 2 exercícios que eu vou dar aí. Eu já vou soltar eles também semana que vem, que aí fica de igual para todo mundo em termos de tempo. Terminou, acabou o bimestre, acabou o ano, boas férias para todo mundo, beijo, até logo e tchau. Que eu não vou ver vocês mais mesmo, no terceiro ano eu não dou disciplina, o curso integrado, então aí a gente encerra a disciplina aqui de laboratório de introdução e de programação aplicada, ok? Caso, gente... Sim, quem tá falando agora? É o Ian de novo. Desculpa te atrapalhar, mas será que dá para fazer os 2 trabalhos? As 2 opções? Porque aí, dependendo, vamos supor, o trabalho que não é a competição, eu tire mais pontos do que na competição. Você vai fazer um ou você vai fazer o outro. Você escolhe qual você quer fazer. Entendi. Fazer os 2, você não vai dar conta de fazer os 2. Porque a competição demanda tempo, o curso demanda tempo. E esses trabalhos aqui também vão demandar tempo. Então, ou você faz um ou você faz o outro. Você escolhe com o seu grupo. Tá? Mas tem que ser escolha. Não dá para fazer os 2. Isso aí é impossível. Se fizer os 2, eu vou corrigir só um. Ok? Bom, caso alguém tenha dúvida, entre em contato comigo, tá? A gente conversa aí no privado, no particular. No mais, é só isso. Boa semana para todos. Até quinta-feira. Meu horário é que eu já passei 6 minutos do horário de hoje. Tá bom? Gente, um abraço. Boa semana para todos.